livro de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus capítulo 1. Queridos, presta atenção. Hoje nós vamos fazer uma caminhada da palavra, amém? Nós vamos pegar alguns caminhos, mas no final, nós vamos chegar aonde Deus quer nos conduzir esta noite. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver alguns textos e algo que Deus colocou no meu coração esta manhã, e nós vamos meditar aqui. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Somente até aí, para a glória de Deus. Ok? Queridos, como eu falei, nós vamos fazer aqui uma trajetória. Nesses últimos dias, não sei se você tem observado, você que acompanha muito a internet ou recebe muita mensagem de WhatsApp, nós temos recebido muitas mensagens e falado muito sobre a vinda de Jesus, para a glória de Deus. Este foi o tema do nosso congresso e nós vamos continuar falando nesse tema. Há muitas mensagens. E quando, irmãos, nós vemos pela televisão os acontecimentos, parece que isso se intensifica. Por quê? Porque nós estamos vendo muitos furacões, nós estamos vendo muitos terremotos, nós estamos vendo sinais que a Bíblia instrui que está próxima a vinda do Senhor Jesus. Não é isso? Nós nos lembramos também que nós tivemos uma avalanche destas notícias quando foi passado o ano da década de 90 para a década de 2000, Não, 2000, o mundo vai se acabar, Jesus vai voltar, e foi muita notícia, muitas coisas. Nós agora estamos vivendo novamente essa efervescência, irmãos, de que Jesus está voltando, Jesus está à porta. Eu creio nisso, queridos, também, pelos sinais que nós estamos vendo. Jesus está às portas. Agora, queridos, o que me deixa chateado com essas questões são os profetas que aparecem determinando o dia de Jesus voltar, a hora de Jesus voltar, as revelações, se apropriando da palavra de Deus e querendo colocar um rótulo de escolhido de Deus. Hoje pela manhã eu fiz essa correção. Uma irmã botou um vídeo de uma irmã que falava sobre isso, que está havendo muitos furacões, e o título do vídeo dela, alerta geral, Jesus está voltando. Mas aí, irmão, isso não é novidade. Eu concordo com tudo que ela falou ali. Furacões, terremotos, tudo é sinal da vinda de Jesus. Agora eu não concordo quando a irmã diz: eu fui escolhida por Deus, e desde nova Deus me traz revelação. E ela mesma leu o texto de Mateus 24 da vinda de Jesus. E qual é a revelação que Deus deu a ela? Deus já deu a revelação para todo mundo que está na sua palavra. E a pessoa se coloca numa posição de escolhida de Deus para trazer essas novidades. Não é novidade, irmãos. Está aqui na palavra de Deus, tudo está se cumprindo. Aí as pessoas, eu vou dar aqui uma revelação que eu estava orando e Deus me falou, e começa a falar em línguas e as pessoas, irmãos, isso já está na palavra de Deus. Já está na palavra de Deus, irmãos. Não é nenhuma nova revelação, irmãos. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem muitas pessoas que querem
se apropriar dos dons de Deus e até mesmo da palavra de Deus para se enaltecer diante dessas coisas. Agora eu fico feliz porque eu sei que Deus tem trabalhado ainda com muitos servos fiéis. Hoje, quando eu ia saindo de casa, eu fui olhar a caixa do correio lá para pegar a chave do carro que fica lá perto. Aí eu me deparei com esse papel aqui, irmãos, olha. É um papel escrito à mão, xerocado, de uma pessoa simples. Pessoa simples. Não se identifica, não diz quem é, alguns erros de escritas, mas tentando alertar as pessoas com relação a Deus. Falando das seitas. E coloca um bocado de versículo aqui, né? E vai falando dos erros da seita que bate nas portas. E eu creio, queridos, que são os verdadeiros profetas de Deus. Não estão buscando auditório, não estão buscando palanque, visibilidade, mas estão pregando e anunciando a verdade de Deus. Pessoas simples. E são desses que Deus tem usado. E para a honra e glória do Senhor, eu sei que o Espírito Santo de Deus tem usado estas pessoas. No texto que nós lemos esta noite, irmãos, o texto começa dizendo que, havendo Deus antigamente falado, quando ele fala antigamente aqui, ele está falando dos pais, os profetas do Velho Testamento, né? Ele está dizendo que Deus falou antigamente, né? Que Deus falou através dos profetas, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de revelações, Deus falou, irmãos, de várias maneiras para os profetas da antiga aliança, do Velho Testamento. E Deus, Ele usou estas pessoas. O que nós podemos destacar desta questão que Deus falou antigamente, é que Deus se revelou a essas pessoas, mas não de uma forma completa. A forma completa, irmãos, nós podemos ver que foi revelada através de Cristo Jesus. Apesar que todas as revelações do Antigo Testamento levavam para Cristo. Mas quando Cristo se revelou, foi a revelação completa, é a palavra final de Deus para o mundo, é Jesus Cristo, irmãos. É a revelação completa de Deus para a humanidade, é Jesus Cristo. É a palavra final de Deus para o mundo, é o Senhor Jesus. Amém? Deus não está revelando nenhuma nova verdade, irmãos. O que Deus, na realidade, faz é nos iluminar para que nós possamos ver as revelações que já estão na sua palavra. Posso ouvir um amém? Ou não compreenderam? Na realidade, irmãos, nós usamos o termo errado, até eu mesmo. Muitas vezes eu oro aqui e digo, irmãos, vamos ver a revelação de Deus por trás da palavra. Na realidade, irmão, a revelação de Deus já está aqui. O que nós temos que pedir a Deus é a iluminação para que nós possamos ser iluminados para ver a revelação de Deus que já está aqui. Se nós queremos conhecer a Deus, conhecer os mistérios de Deus, conhecer toda a vontade de Deus, só tem uma chave hermenêutica para isso, é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Através de Jesus Cristo, nós vamos conhecer toda a vontade de Deus para a humanidade, irmãos. É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há, irmão, revelação de anjo, não há, irmão, revelação de profeta que seja maior do que a palavra de Deus. Não há. Não há nada maior do que esta palavra que está revelada à humanidade. Ele é o único mediador, irmãos. Em Mateus 22:9, Jesus diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As duas coisas caminham juntas. Conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Por que as Escrituras vêm em primeiro lugar? Para que nós não sejamos enganados, irmãos. Porque se nós conhecermos as Escrituras, verdadeiramente nós vamos ser iluminados para conhecer o poder de Deus.
Muitas das vezes nós estamos buscando o poder de Deus, mas não estamos buscando as Escrituras. Ou estamos invertendo as questões, buscamos o poder de Deus e deixamos as Escrituras. Não errais, né? Não errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer as duas coisas ao mesmo tempo: as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras que nos revelam Jesus Cristo, e nesse Jesus Cristo nós vamos ver o poder de Deus, que cura, que sara, que liberta, que transforma o homem, que modifica situações, que interfere na natureza. É através das Escrituras que nós conhecemos o poder de Deus. Amém? A Bíblia, aqui que nós estamos lendo, diz no versículo 3, em Hebreus, que Jesus Cristo é aquele que é o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa. Da sua quem? De Deus, irmão. Jesus Cristo, ele é a expressa imagem de Deus. E o próprio Jesus Cristo, ele disse que devemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4. O homem não deve viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, queridos, diante disso que eu falei até este momento, nós devemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus, as Escrituras. E é sobre isso que eu quero esta noite falar com vocês com relação à volta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, eu vou ler para os amados irmãos. Se você quiser acompanhar comigo, se sinta à vontade, nós estamos no culto de doutrina de ensinamento da palavra. Então nós vamos ver muitos textos aqui esta noite. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. O que é que a palavra nos ensina com relação à volta de Jesus? Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Após Jesus ter instruído os discípulos, Jesus ele é levado aos céus. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aqui é Jesus, viu, que subiu aos céus, e os discípulos só viram até ele ser oculto pela nuvem. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, dois anjos. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouvistes rir. Então, querido, a primeira coisa que Deus nos revela, que o Jesus que foi aos céus, ele vai vir, ele vai voltar, ele vai descer novamente algum dia. Amém? A primeira coisa que eu vejo na palavra de Deus, a primeira promessa, que o Cristo que subiu na vista de todo mundo, ali naquele dia, um dia ele vai descer também. Ele vai voltar, irmãos. Essa é uma convicção que todo crente tem que saber. Se o crente cristão, evangélico, ele ama verdadeiramente a Jesus, ele deve esperar e ansiar e amar a vinda do Senhor Jesus. Se o crente, o cristão, o evangélico, ele vive verdadeiramente uma vida de relacionamento, de comunhão para com Deus, ele tem que ansiar e desejar que o seu Senhor volte um dia novamente para junto da igreja. Porque ele vem buscar essa igreja, a noiva. Eis que o noivo vem. E ele vai vir. Ele vai vir. A primeira coisa que eu tenho que compreender na palavra de Deus, que esse mesmo Jesus que subiu, ele vai vir para buscar a sua igreja. Em Mateus, capítulo 24, eu já sei que Jesus vai voltar. Agora, irmãos, quando é que Jesus vai voltar, irmãos? Que tem tanta gente falando aí, marcando o dia, marcando que é dia 23, que é dia 24, que é dia não sei o quê. Quando é que Jesus vai voltar, irmãos?
Em Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 39, o Senhor Jesus, ele não diz quando é que ele vai voltar, mas ele dá sinais para que nós possamos saber quando ele vai voltar. Vejam bem, no versículo 36 de Mateus 24, ele diz: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nem profeta, nem anjo, nem Jesus. Somente Deus sabe o dia que ele vai voltar. Então, meus irmãos, se nós conhecemos essa palavra, por que os irmãos às vezes ficam atribulados? É 23, é 24, ninguém sabe, irmãos. Tem sinais que nós devemos perceber e estarmos preparados. Você pode estar perguntando: pastor, por que Jesus não marcou a data? Já pensou se Jesus tivesse marcado a data da sua vinda lá na igreja primitiva? Quantos crentes não iam ficar relaxados lá na igreja primitiva? Não, Jesus só vem depois de 2017, rapaz, vamos aproveitar a vida. Não, rapaz, negócio de lutar contra Roma, não, rapaz. Jesus só vai vir, ó, depois a gente se reconcilia, a gente volta. Não, que negócio é esse? Já pensou se Jesus tivesse marcado uma data, como seríamos nós? Já pensou se Deus tivesse marcado uma data para o dia da seu chamado? Você sabe que todo mundo tem uma senha na mão, né? Ninguém sabe quem vai primeiro, né? Mas todo mundo tem uma senha na mão. Ninguém sabe quando é que Deus vai nos chamar. Não sei se eu vou primeiro do que o irmão, do irmão vai primeiro do que eu, mas todo mundo está com a senha na mão. Ninguém só não sabe é o número. Porque uma certeza que nós sabemos é que um dia nós vamos. Amém ou não amém? Ou vamos, o Senhor nos chama, ou o Senhor vem buscar a igreja, mas um dia nós vamos. Essa é a certeza que todos nós temos. E todos nós, fixe isso na sua mente, nós temos uma senha, viu? Só não sabemos é o número. Mas um dia chega a nossa vez. Tá certo? Então já pensou se Deus marcasse? Não, você vai morrer num dia tal, hora tal, mês tal. Como ia ser a tua vida? Já pensou quando faltasse 2 dias? 3 dias? Rapaz, está faltando 20 minutos. Tua vida ia ser diferente, meu irmão. Da mesma maneira é a vinda do Senhor. Se Jesus tivesse marcado: ih, rapaz, falta 2 dias. Irmã Núbia, vamos fazer mais oração, irmã Núbia. Está muito poucas orações. Vamos fazer vigília esses 3 dias. Vamos buscar Deus, gente. Vamos buscar Deus. Jesus está vindo, né? Buscar a igreja. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia, meus irmãos. O crente não tem que estar procurando saber qual o dia. Não, porque vai ter isso, vai ter... Não, você tem que ter uma vida preparada diante de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês. Você tem que estar firme na presença do Senhor. Uma vida que agrade a Deus. Porque quando chegar o dia, você está despreocupado. A sua passagem está carimbada, né? O porta, como é aquele negócio lá? O passaporte do céu já está carimbado. Amém? Então, queridos, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, irmãos. E tem mais, irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vejam bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus vai vir como um ladrão na noite, irmãos. Um ladrão na noite a gente está esperando, irmão. Quem que fica esperando um ladrão aqui à noite? Ninguém espera, irmãos. Queridos, eu me lembro quando eu morava no José Walter, era um adolescente, tinha 14 anos.
Queridos, eu tinha uma Monarch 78 daquelas lindona. Monarch 78, uma bicicleta daquela tinta roxinha que não pinta mais hoje, daquelas bichinha chega e espelhava. Eu lavava os aros da bicha com bombril, irmãos. Dava até para ver se o dente tinha cárie. A bicha espelhava. E na minha casa no Zé Walter, eu morava na Avenida A do Conjunto Zé Walter, quase esquina com a K, vizinho ao Polivalente Colégio. E na minha casa tinha um muro alto. E dentro da área da minha casa tinha uma grade. E nessa noite, irmãos, eu cheguei com a minha bichinha lá espelhando. Botei lá na grade, fechamos a grade, cadeado, todo mundo dormia. De madrugada, minha mãe ouviu um barulho. Cachorro, não me lembro como era o nome do nosso cachorro naquela época. Nós já tínhamos tanto cachorro, não sei se era o Pacífico, o Malhado. Mas nós tínhamos um cachorro e o bicho fez zoada. Minha mãe ficou por ali, o bicho saquetou. De manhã, irmãos, quando eu fui sair para ver a minha Monarquezinha bonitinha, o canto mais limpo, irmãos. O camarada pulou o muro da casa, abriu a grade e levou a minha bicicleta. Pulou o muro com a bicicleta e levou a bicicleta. Ninguém esperava, irmãos, aquilo. Nós estávamos seguros, irmãos. Tinha um muro, tinha uma grade, nós estávamos em segurança aparente. Assim também são aqueles que vivem, irmãos, pensando que estão com a segurança da sua vida sem Jesus Cristo. Nós devemos estar assim preparados, porque a vinda de Jesus será como um ladrão na noite. Ninguém vai perceber, ninguém vai saber, somente Jesus, e Ele vai voltar. Nós devemos estar preparados. Amém? Então, queridos, nós sabemos que Ele vai voltar. Nós sabemos que devemos estar preparados, sabemos que Ele vai vir como um ladrão na noite. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4, o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele fala uma coisa séria aqui: mas vós, irmãos, ele está falando para os crentes, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por quê, irmãos? Porque nós temos a Bíblia que nos orienta. Nós vemos os sinais, então nós devemos estar preparados, e nós, por estes sinais, é que nós sabemos que Jesus está próximo de voltar. É por esses sinais que nós nos preparamos, porque tudo que a Bíblia vai revelando, ela está se cumprindo. Eu não vou, queridos, aqui falar todos os versículos, mas se você quiser anotar, se anote. Olha, em 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 1 ao 5, fala como será os homens dos últimos dias. Mateus 24 fala dos sinais, de terremotos, fala de guerra de nação contra nação, fala das doenças, que tudo que está se cumprindo. Lucas 21, do capítulo 21, do 7 ao 11, do versículo 25 ao 28 também fala sobre a vinda de Jesus. Daniel capítulo 12, versículo 4, fala que a ciência vai se multiplicar, irmãos. Alguém está vendo aí a ciência se multiplicando? Alguém se lembra que alguns anos atrás um celular era desse tamanho aqui, parecia um tijolo? E hoje você leva celular, até que tem uns que prega aqui na orelha, né? A ciência, irmãos, a tecnologia está se multiplicando, e isso tudo são sinais da vinda de Jesus. Amém? Agora, a minha pergunta: nós devemos estar preparados. Agora eu quero expandir, vamos entrar por outro caminho aqui, irmãos. Como a igreja tem esperado Jesus, de um modo geral. E agora nós vamos entrar aqui por um outro caminho, que eu falei que nós iríamos pegar muitos caminhos. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Aqui foi a revelação que Deus colocou no meu coração, que eu fiquei maravilhado. Êxodo capítulo 32. Vamos lá, para nós vermos como a igreja tem esperado Jesus. Irmãos, essa revelação, essa iluminação, né, que Deus me deu da sua palavra, querido, se eu fosse aqui falar versículo por versículo mesmo daquilo que Deus falou no meu coração, irmãos, esse culto aqui ia virar, né,
à noite. Mas nós vamos ler aqui alguns versículos, lembrando que nós estamos num culto de ensinamento da palavra doutrinário. Amém? Quem foi que achou em Êxodo capítulo 32? A partir do versículo 1, preste atenção. Aí eu estou vendo algumas bíblias mexendo as folhas, mas preste atenção naquilo que Deus vai nos falar esta noite. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram oferta para pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a afogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra ele, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Versículo 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possa herdar eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. Se arrependeu aqui, irmãos, não é arrependimento humano, irmãos, é mudar os planos, amém? E voltou Moisés, versículo 15, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma, a escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem te feito este povo, que sobre eles trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés.
e a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Amém, queridos? Vamos ficar somente até aí, nós vamos ver outros versículos. Queridos, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Olha aqui para mim. Moisés foi o grande líder do Antigo Testamento. Moisés e Jesus, eles têm muitas semelhanças. Amém? Nós podemos ver, se nós formos pesquisar, 38 semelhanças entre Jesus e Moisés. 38 semelhanças. Eu vou dar aqui algumas para os irmãos ver como são semelhantes, tanto Jesus como Moisés. E aí está o grande que eu vou fazer aqui esta noite, essa iluminação que Deus me deu desse texto. Nós vamos ver que da mesma maneira que Moisés subiu e demorou a descer, Jesus subiu, e muitos acham que ele está demorando a descer, e o povo tem se comportado, a igreja do Senhor, como o povo de Israel, e nós vamos fazer esse paralelo esta noite. Agora vamos ver algumas semelhanças entre Moisés e Jesus. Primeira semelhança: Moisés, quando criança, viveu no Egito. Jesus, quando criança, ele foi para o Egito. Os irmãos se lembram, Moisés nasceu no Egito, mas Jesus, ele foi perseguido porque Herodes queria matar as crianças, e José e Maria pegaram ele e fugiram para o Egito. Então os dois, quando crianças, foram para o Egito. Ambos, a morte deles, tanto de Moisés como de Jesus, também foi desejada quando eles eram crianças. Herodes tentou matar Jesus quando era criança. O faraó tentou matar Moisés quando era criança. Todas as crianças, que estavam lá no Egito, que o povo estava se multiplicando, e o faraó mandou matar todas as crianças. Jesus, quando Herodes recebe a revelação lá da estrela, que o Salvador da humanidade viria, ele também manda matar todas as crianças. Então a segunda semelhança. A terceira semelhança de Jesus com Moisés é que os dois, irmãos, eles fizeram gestos de grande renúncia. Nós sabemos que Moisés, ele era príncipe, saiu do palácio e veio se compadecer da dor do seu povo. Jesus Cristo era rei, também vivia no seu reino de glória, desceu o seu reino de glória para se compadecer do seu povo também, porque se compadeceu do seu povo. Que grande semelhança. Nós podemos ver também, irmãos, que os dois, eles foram vítimas de inveja, tanto Moisés como Jesus. Nós podemos ver lá em Salmo 106, versículo 16, que fala que Moisés, ele padeceu sob inveja, e Marcos 15:10 fala que os fariseus, por inveja de Jesus, procuravam pegá-lo. Ambos, Jesus e Moisés, foram instrumentos de aliança. Moisés fez uma aliança com Deus no Antigo Testamento, Jesus fez uma aliança com Deus no Novo Testamento. Tanto que testamento quer dizer aliança, antiga aliança e nova aliança, aliança de Moisés e aliança de Jesus. Todos os dois fizeram aliança com Deus. Também, queridos, nós podemos ver que todos os dois jejuaram 40 dias. Moisés passou 40 dias jejuando. Jesus também, nós sabemos que ele foi para o deserto e passou 40 dias jejuando. Isso aqui é só alguma semelhança, mas nós podemos ver também que todos os dois foram chamados de pastores, todos os dois sofreram oposição, todos os dois foram intercessores de verdade pelo povo, e todos os dois, irmãos, também foram conhecidos como homens mansos, e tem muitas outras semelhanças. Então, quando eu vejo que Moisés, ele sobe ao monte e demora a descer, eu fico olhando a semelhança de Jesus subindo para a glória e aparentemente está demorando a descer. Por que eu digo aparentemente? Porque o dia para Deus é diferente da nossa contagem, irmãos. Talvez para Deus ainda falte pouco tempo, muito tempo. Para Deus talvez falte pouco tempo. A contagem de Deus é diferente da nossa contagem. Mas, queridos, a grande semelhança que eu vejo mesmo de Jesus com Moisés é justamente isso. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Êxodo 32. Vejam bem a semelhança desse povo de Israel para a igreja do Senhor, uma parte da igreja hoje, irmãos. Presta atenção aqui que Deus vai nos mostrar nesse texto. Mas
vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, mas vendo a igreja que Jesus está demorando a voltar. Tanto o povo que esperava Moisés descer, e ele demorou, e o povo se impacientou, ou começou a achar que não iria mais voltar. A igreja, uma parte da igreja do Senhor hoje está desta maneira. Não, ele está demorando, talvez nem volte mais. Não, ele está demorando, não sei se ele vai voltar. Muitos estão achando que Jesus não vai mais voltar, irmãos. O povo se impacientou e começou a pensar em construir outros deuses no lugar daquele que estava se demorando a se apresentar ao povo. Eu vejo, irmãos, que a igreja hoje, muitos estão achando que Jesus não vai mais voltar, estão começando a construir também deuses para se satisfazer. Muitos da igreja hoje, irmãos, estão querendo substituir o Deus de Moisés pelo Deus dos seus desejos. Estou falando uma parte da igreja, amém, irmãos? Sabe o que aconteceu quando o povo se impacientou que Moisés não mais voltava? O povo que todo dia ia ver um monte, se Moisés vinha descendo, o povo já não ia mais. Sabe o que eu vejo aqui com relação à igreja do Senhor Jesus? A igreja que estava fervorosa, uma igreja que esperava sempre ao Senhor lá no começo da igreja primitiva, uma igreja que todos os dias olhava para o céu esperando a vinda do Senhor para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ao longo dos anos as igrejas foram sofrendo, ou as igrejas foram se contaminando com o mundo, mas uma parte da igreja hoje não olha mais para o alto, a igreja não diz mais Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja parece que perdeu a esperança, parece que a Bíblia não é mais um livro que fala a verdade, e uma parte da igreja hoje tirou os olhos do alto e não está mais esperando a vinda de Jesus. E sabe o que foi que esse povo fez? Não vem mais não. Esse tal de Moisés não vem mais não. Arão, vem cá. Nos faz aí outros deuses. Sabe o que eu vejo aqui? Muitas igrejas pressionando os líderes. Rapaz, vamos mudar esse negócio aqui, rapaz. Esse negócio aí... Jesus, rapaz, vamos mudar, vamos fazer outros deuses aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitos líderes têm cedido, irmãos. Muitas igrejas têm cedido, irmãos. Muitas lideranças têm cedido, irmãos, e têm levantado deuses, porque parece que esqueceram o Deus da Bíblia, porque parece que esse Deus da Bíblia não vai mais voltar. Mais uma vez eu vou dizer, esse mesmo Jesus que os anjos viram subindo, os discípulos viram subindo, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Eu vejo ainda, irmãos, no versículo 2, que Arão começa a recolher, né? E tem mais. Ele diz assim, olha, arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que essa decadência aqui espiritual, ela envolveu toda a família, irmãos. É das suas mulheres, é das suas filhas, é dos seus filhos. E isso, irmãos, está envolvendo todas as famílias daqueles que não esperam a vinda de Jesus, irmãos. Uma parte da igreja está hoje desta maneira, queridos. Versículo 5. Você está vendo aí que se nós fôssemos falar versículo por versículo aqui, não ia terminar hoje? Versículo 5, olha aí, igreja, olha. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles,
E Arão o apregou e disse, depois que fez o altar, fez o bezerro de ouro, ele disse, amanhã será o quê? Ao Senhor, mas não é o Senhor Deus não, viu? É o Deus que ele construiu, viu? Vai ter festa. Vai ter festa. E eu estou vendo muita igreja hoje, irmãos, que está buscando só festa. É só música, é só dança. Tem até um Seu João aí com Jesus, parece. Como é? São João de Jesus. Estão trazendo as coisas porque querem festa, irmãos. As coisas do mundo, irmãos. Tem igreja, irmãos. Tem igreja que tem... como é aquele negócio lá que... De jovem, de heavy cristã, heavy gospel. Luzes piscando, todo mundo pulando, batidão. É festa, irmãos. O povo quer festa. Como é o nome? Como? Rave. Rave, é isso mesmo. Foi o microfone que deu eco, vocês escutaram errado, irmãos. Então, irmãos, muitas igrejas estão querendo festa, irmãos. Festa. Não é proibido nós nos alegrarmos da presença do Senhor, de maneira nenhuma. Nós pularmos na presença de Deus, batermos palmas, nos alegrarmos, isso não é pecado, irmãos. O que eu estou falando, irmãos, é deixar de buscar a Deus e buscar as festas. Amém? Então, queridos, versículo 6. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram o holocausto, trouxeram as ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Você se lembra lá de que foi que Jesus disse que assim como nos dias de Noé, comiam e bebiam, se preocupavam só com seus próprios negócios, e não se lembravam mais de Deus? Estava acontecendo isso aqui. No versículo 7, irmãos, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem o que, irmãos? Corrompido, irmãos. Esse ponto aqui, irmãos, eu não falo só a igreja não falo só o mundo não, eu falo a humanidade tem se corrompido de uma forma como nós nunca vimos antes, irmãos. A humanidade, irmãos, está horrível. Eu não sei se meus amados irmãos tiveram conhecimento da exposição do Banco Santander, lá em Porto Alegre. Quem foi que soube aí? Que exposição é esta, pastor? O banco, ele recebeu financiamento público, dinheiro nosso, 800 mil reais, para fazer uma exposição, segundo eles, presta atenção, para quebrar o preconceito dos movimentos LGBT, essas questões. E como era essa exposição, irmãos? Para crianças, os colégios estavam indo visitar. Como era essa exposição, pastor? Um quadro tinha um homem no meio e dois homens tendo relação com esse homem, um homem negro. No outro quadro, irmãos, tinha uma mulher segurando um cabrito e um homem tendo relacionamento sexual com um cabrito. No outro era uma mulher agarrada, parece que era com um outro animal tendo relacionamento sexual. Botaram Jesus Cristo com vários braços, Jesus Cristo aberto. Um braço pegava um rato, outro braço pegava não sei o que, outro braço pegava símbolos eróticos. Botaram uma caixa cheia de hóstias da igreja católica, e cada hóstia tinha um palavrão. Nosso dinheiro, para a criança ver. E tinha uma parte, um setor, que as crianças entravam e uma criança tinha que tocar uma outra para perceber as diferenças de uma da outra. Isso, irmão, é uma bandidagem, irmão. Isso é uma pilantragem, irmãos. Isso é uma safadeza, meus irmãos, o que estão fazendo com as nossas crianças, irmãos. Hoje eu estava vendo aí uma escola lá do Espírito Santo de Deus. Uma professora foi ver o livro do MEC, irmãos. A história, sabe o que era? Um príncipe
Um rei, melhor dizendo, tinha uma princesa, a filha. E o rei queria casar com a sua própria filha. E como a filha não queria, o rei deixou ela passar sede e fome. O que está ensinando para as crianças? Que pode casar com pai, com mãe, incesto, tudo é válido. Irmãos, estão desestruturando, irmãos, a família, irmãos. Meus amados irmãos, isso não é normal, irmãos. E a gente está achando que isso é normal, irmãos. É um negócio agora que parece que a matéria mais importante em todo colégio é ideologia de gênero. Parece que matemática não importa mais, português não importa mais. O que importa agora é dizer que a pessoa pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que quiser. Queridos, que é isso, irmãos? Isso é desconstrução de uma sociedade, de valores, de família, irmãos. Quem quiser ser o que quiser, seja, irmãos. Mas não incute na cabeça dos nossos filhos, não. Não incute na cabeça de crianças, não. Quer ser, vai ser. Agora pega num colégio que nós não estamos lá e fica, tá martelando na cabeça dos nossos filhos, até eles acharem que tem que ser assim. Ainda vem uma porcaria de uma rede Globo e fica todo dia martelando na cabeça do povo que isso é normal. Aí está todo mundo aceitando, achando que isso é normal. Eu vou dizer que é normal quando um cientista me provar que o caba nasce mesmo. Cadê algum estudo científico? Nunca ninguém provou isso aí. E o engraçado, irmãos, olha só como é a pilantragem. O homem, ele pode nascer com um sexo biológico homem, mas ele querendo, ele pode virar mulher. A mulher pode nascer com sexo biológico mulher, mas ela querendo pode virar homem. É normal para eles. Mas agora vejam bem, um homossexual, que eles dizem que ele nasce homossexual, se ele quiser mudar, ele não pode. Eles não deixam. O conselho de psicologia está proibido de fazer, porque o homossexual não pode mudar. O homem pode mudar para o que quiser ser, a mulher também, mas o homossexual não pode mudar. Que lógica doida é essa, irmãos? Nós estamos ficando, a humanidade, irmãos, está uma podridão só, irmãos. Sabe o que é isso aí, tudinho? Eu vou dizer para você, definir em poucas palavras. É que o homem, o ser humano, ele quer somente uma coisa, irmãos. Ele quer somente uma coisa, satisfazer os seus prazeres. E acabou. É só isso, essa briga todinha. O homem não pensa em Deus, o homem não busca Deus, o homem não obedece a Deus, o homem não se sujeita a Deus, ele quer se submeter à sua concupiscência, os seus desejos desenfreados. A corrupção subiu até mim, Moisés. Desce. E é por isso que eu acho que está próxima a vinda de Jesus. Porque eu creio que Deus já falou. Meu filho, essa corrupção já chegou até as minhas narinas. Eu não aguento mais ver um menor matar o outro por nada. Eu não aguento mais ver um ser humano matar o outro por nada. Eu não aguento mais ver um ser humano, ele humilhar o outro, maltratar o outro por nada. Eu não aguento mais as pessoas não querem mais saber de mim. Eu não aguento mais essa perdição que está a humanidade. Eu não aguento mais essas guerras por poder. Desce, meu filho. Desce e vai lá ver esse povo. E ele diz no versículo 8: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Esse povo se desviou do caminho que eu tinha para eles. Eu sou um Deus de amor. Eu tinha projetos para a humanidade. Eu provi tudo para a humanidade. No paraíso não faltava nada. Eu encaminhei eles, eu deixei a minha palavra, eu me revelei a eles através dos profetas, eu me revelei a eles através do meu Filho Jesus Cristo, mas eles não querem. Se desviou do caminho que eu tinha ordenado para eles. Desce. E engraçado que Deus chama o povo de obstinado.
Obstinado é teimoso, insistente. Aí Moisés vai, no versículo 11, ele intercede pelo povo, irmãos. Moisés vai e clama a Deus pelo povo. Aí eu vou lá no texto que nós iniciamos esta noite, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus e está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo nesse momento pela humanidade, irmãos, para que a ira de Deus ainda não desça sobre a humanidade. É porque Ele está intercedendo à direita do Pai. Jesus Cristo está intercedendo por nós, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Quando Moisés desceu e ele viu aquilo tudo, a ira de Moisés se acendeu, irmãos. E Jesus, quando voltar, ele não vai voltar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. E ai daquele que não estiver nos caminhos dele. No versículo 25, irmão, do texto que nós lemos, diz que quando Moisés viu o povo estava despido, estava todo mundo nu, era uma orgia só. Que o Senhor não volte, irmãos, e nos encontre despidos de uma veste purificada no seu sangue, irmãos. E no versículo 26, Moisés diz assim: aqueles que for de Deus venham para cá, e aqueles que não for, o Senhor Jesus, quando voltar, vai separar os que são seus. Ele vai separar a sua igreja, irmãos. E que nós estejamos preparados, porque Jesus vai voltar, queridos. Porque Jesus, ele vai voltar. Talvez, querido, você até pense assim: mas pastor, já teve momentos da história que nós vivemos momentos assim também, horríveis. Foi, queridos, já tivemos, mas nós nunca tivemos, pelo menos no Brasil, momentos como esse. Porque antes, irmãos, essa questão de homossexualismo sempre teve em toda a história da humanidade. Sempre teve. Mas nunca teve como hoje institucionalizado. Está aqui, é lei. A nação institucionalizou, é lei. E a nação está fazendo uma afronta a Deus. Amém? Porque o nosso Deus, irmãos, eu quero deixar bem claro que isso é pecado, e pecado separa o homem de Deus. Mas não é só isso não, irmãos. É porque Deus me direcionou para isso. Mas tudo o que nós estamos vivendo, irmãos, tem separado a humanidade de Deus. Não é porque a irmã Zefinha falou que está tendo furacão, terremoto, e Jesus está à porta, e eu, meu Deus, me revelou agora que eu estava... não, irmãos, porque está aqui. Esses terremotos, esses furacões que nós estamos vendo, irmãos, essa maldade desenfreada, irmãos, está aqui. Jesus está às portas, Ele vai voltar, irmãos, porque a palavra de Deus não mente. Tudo o que Ele falou se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, é a vontade de Deus para a humanidade, e tudo está aqui. Jesus vai voltar, e que Ele não nos ache despido como achou aquele povo, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, glorificando a esse Jesus esta noite. Eu queria chamar o C aqui em cima novamente, bem ligeirinho, que nós estamos com o tempo avançado.